Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje falaremos sobre uma questão que caiu no concurso público para o Ministério Público de São Paulo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe já seu joinha, senão lá no final você acaba esquecendo. Comente aqui, se puder compartilhe esse vídeo, que ajuda aqui no nosso canal. Bom, a questão é essa aqui, publicada no Twitter do professor Rafael Pereira, publicou no dia 18 de janeiro de 2023, e é uma pergunta na fase oral do concurso, né? Pergunta prova oral. O que é espectro de radiofrequência? É um bem público? Na verdade são duas perguntas, né? Uma complementando a outra. Então, indo por partes aqui, então a primeira pergunta é o que é o espectro de radiofrequência? Na verdade, o espectro de radiofrequência, para o pessoal que é radioamador, rádio escuta aqui do canal, é meio que o óbvio, né? Mas para quem não é, a gente vai explicar aqui, né? Faz parte, então, as frequências, as radiofrequências, fazem parte do espectro eletromagnético. Então, o espectro eletromagnético, então eles começam lá com as ondas super longas, médias, curtas, VHF. Então toda essa parte em amarelo que está aqui é a parte das ondas de rádio. Depois começam a luz infravermelha, depois o espectro de luz visível, a luz ultravioleta, depois o raio-x, os raios gama. Afinal, isso é um assunto da física. Bom, para nós o que interessa aqui dentro da pergunta, então, são os espectros da radiofrequência. É isso que está aqui. Então, o espectro começa lá no VLF, né, as ondas super longas, usado basicamente nas navegações. As ondas longas, ondas médias, né, o MF, HF, que é ondas curtas, depois começa a alta frequência, o VHF, depois o UHF, o SHF, o EHF, o que também o pessoal chama de micro-ondas, né? Bem, então, isso é o espectro eletromagnético, onde estão as ondas eletromagnéticas, onde estão as ondas de rádio, né? E é ela que a gente utiliza para telecomunicação. Uma coisa importante para a gente entender aí, fica o registro, que quanto menor a frequência, maior é o tamanho da amplitude da onda. Tá? E quanto menor a amplitude da onda, maior é a frequência. Então nós vamos usar aqui o SDR de Twente para dar uma olhadinha e demonstrar para vocês como é a distribuição do uso da radiofrequência. Então, para ilustrar essa distribuição do espectro de radiofrequência dentro do espectro eletromagnético, nós vamos usar então aqui o display do SDR de Twente, e a gente encontra aqui no cantinho aqui a distribuição em ondas longas, radiodifusão em ondas longas, ondas curtas, né? E vai subindo aqui as frequências até chegar aqui algumas bandas perdidas aqui no meio de rádio amador. Então, por exemplo, a gente encontra aqui 40 metros, que é para rádio amador, tá? E 41 metros, que é a radiodifusão. Então, essa é uma distribuição dentro do espectro de frequência. Então, isso é administrado internacionalmente. Isso é importante. Então, vamos ver alguns exemplos. Vou colocar aqui amplitude modulada. Vamos ouvir uma emissora, então, em ondas longas. Vamos ouvir aqui em 198 kHz a BBC de Londres. Uma emissora de ondas médias, vamos por aqui em 1008, uma emissora da Holanda. Tá ruim a transmissão. Vamos pegar aqui a galera dos radioamadores, vamos por lá em 7100 kHz, vamos ver se a gente acha alguma coisa, mudar para LSB. Vamos dar um zoom aqui para ver se a gente encontra alguém falando. Não tem ninguém.
Mas está aqui o pessoal do FT8 fazendo comunicação em modo digital. Então essa é a distribuição do espectro de radiofrequência, do uso do espectro da radiofrequência. Então o espectro de radiofrequência é uma parte do espectro eletromagnético. Então temos ondas eletromagnéticas e ela chega até ali antes de começar a luz visível. Nessa parte, então, começando lá nas ondas ultralongas até chegar nas micro-ondas, o homem, né, manipula essas ondas e consegue transferir informações por meio delas. Então, provavelmente você pode estar assistindo esse vídeo no seu celular ou pelo Wi-Fi, nada mais é do que uma transmissão pelo espectro de radiofrequência. Tá. E como isso é regulado? Imagina a seguinte situação. Está lá para você ver o seu jogo de futebol, a final do campeonato, o último capítulo da novela, e do nada aparece uma transmissão no lugar daquela transmissão que você está habituado a ver sempre naquele mesmo canal. Por que isso não acontece? Certo? Porque o uso da frequência ele é regulado. Você paga para ter internet sem fio, você paga para ter telefonia celular, tudo isso usa radiofrequência. Se você paga, é porque tem um valor envolvido. Se tem um valor envolvido, nós estamos falando em algum bem. E aí que entra então a segunda parte daquela pergunta do concurso. Bom, como a gente já sabe o que é então o espectro de radiofrequência, aquela parte das ondas eletromagnéticas onde que a gente transporta informação, a segunda parte da pergunta é: esse espectro aí é um bem público? Bom, como foi comentado antes, como envolve valores, a gente paga valores, isso tem uma importância econômica. Então nós temos aí um bem, tá? Um bem. Bens não são somente bens materiais, não são só objetos. Existem bens materiais e bens imateriais ou incorpóreos. Tá? Então, o seu nome ele é um bem imaterial. A sua imagem é um bem imaterial. A sua honra é um bem imaterial. Tudo isso é protegido por lei. Tá? Então, o espectro de radiofrequência ele também entra dentro dessa classificação como um bem imaterial. Não tem como eu barrar fisicamente, tá, a transmissão de uma emissora de outro país. Ela vai atravessar a fronteira, ela vai atravessar as paredes, ela vai atravessar o espaço. Afinal, não tem como fazer um controle físico, tá, material sobre isso. Então é controlado de outro modo, por outras regulações. Uma regulação básica é mundial, que é feita pela ITU, que é a sigla em inglês de União Internacional de Telecomunicações. Em boa parte elas são internalizadas dentro dos países, inclusive aqui no Brasil. E aqui no Brasil, então, ela é regulada por essa lei aqui, a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei 9.472. Tá? Então isso importa dizer que uma pessoa ela não consegue dizer que ela é dona de determinada frequência. Não existe o proprietário de determinada frequência. Existe o que a gente vai chamar então de outorga ou permissões dadas por esta lei aí. Por que isso? Diferente de um bem material, então, que o proprietário tem todo o seu domínio, radiofrequência não tem essa característica. Por isso que ela vai ser um bem de uso limitado, ou seja, uma concessão de radiodifusão em determinado município, ele vai ter que ser somente naquela frequência. Ninguém mais no alcance daquela região pode transmitir na mesma frequência, porque esse bem ele é limitado. No caso, nós, radioamadores, se a gente for pedir uma licença de estação repetidora, tá, nós vamos ter que dizer que frequência a gente pretende usar e dizer que no alcance dessa repetidora não haverá outra estação
repetidora de rádio amador com a mesma frequência, justamente para uma não interferir na outra. Então existe o que a gente chama de limitação desse bem aí, esse bem imaterial, mas juridicamente com valor jurídico e econômico presente aí no nosso meio. Então essa limitação da radiofrequência faz com que ela não consiga ser um bem privado. Ele é um bem público. Tá? Então a resposta da questão do concurso está respondida lá no artigo 157 da Lei Geral de Telecomunicações. O espectro de radiofrequências é um recurso limitado, né? Aquilo que a gente acabou de comentar, constituindo-se em bem público administrado pela agência. Então, como é feita essa administração aqui? Então, nós temos aqui algumas figuras dentro da Lei Geral de Telecomunicações. Nós temos aqui o artigo 131, que ele diz: a exploração de serviço no regime privado dependerá de prévia autorização da agência. Prévia autorização, que acarretará direito de uso das radiofrequências necessárias. Então não é um bem privado. A exploração pode ser privada, mas a radiofrequência ele é um bem público, pode ser de uso privado e administrado pelo poder público. Então nós temos as outras figuras ainda. Nós temos a figura da outorga, que é um modo mais geral, e ainda, por fim, a figura da permissão, quando o serviço de concessão ou outorga for deficitário. Então, a gente viu no começo que o espectro de radiofrequência tem toda uma distribuição, né? Tem lá umas faixinhas que são usadas pelos radioamadores, outras pela radiodifusão comercial, navegação aérea. Afinal de contas, cada serviço, cada atividade de rádio ou de telecomunicação por rádio tem lá uma distribuição dentro do espectro de radiofrequência. Então aquilo ali é a administração. Tá? Então isso tem uma administração mundial, e para quem não quer observar isso, né, quem desrespeita isso, não respeita o direito de uso de frequência outorgada ou concedida a alguém, vai responder como crime, já que não dá para tomar esse bem, aprisionar, tomar dessa pessoa, fazer com que ela não coloque a mão nela. Isso é impossível, por isso que ele é um bem de uso limitado. O descumprimento dessa regra é tratada pelo direito penal. Então nós temos aqui no artigo 183 da mesma lei o crime de comunicação clandestina, que é desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação, pena de 2 a 4 anos de detenção. Tem também alguns artigos no Código Brasileiro de Telecomunicações prevendo outros crimes com esse mesmo fundamento. Sintetizando em tudo, então, espectro de radiofrequência é aquela parte do espectro eletromagnético onde se faz transmissão ou se faz telecomunicação. Tá? E ele é um bem, então, público por conta de ser um bem de uso limitado, a frequência é única e só um pode usar ela por vez e não simultaneamente. Bem, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Se não é inscrito então no canal, se inscreva, deixa aquele joinha, comente e compartilhe esse vídeo. Até o próximo.